o escritor goianiense Gabriel Nascente, que pleiteia uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, com mais de 60 livros publicados. Uma longa carreira, uma longa referência na nossa literatura, é o entrevistado de hoje. Falamos no bloco anterior de sua primeira obra, daqui a pouquinho a gente fala da obra mais recente. Mas antes disso, Tom Fernandes. Poeta, escritor, jornalista Gabriel Nascente, uma honra estar aqui com o senhor. Primeiro livro em 66. Em 73, Menotti Trelpicchia diz: Gabriel Nascente é uma espécie de Fernando Pessoa. Da quadra atômica. Mas original, ingênuo, espontâneo e sempre artista. Gostaria que o senhor me levasse desse primeiro livro, em 66, até essa citação, até essa declaração do grande poeta Menotti Trelpicchia em 73. O senhor tinha 23 anos quando foi assim definido por ele. Quando trata-se do meu período de alto exílio, na Paulicéia Desvairada, no ano de 1971. Eu deixei Goiás numa aventura epopeica. Essa referência Paulicéia Desvairada tem uma relação com o Menotti aí, né? Modernismo, etc. Na verdade, é do grupo do modernista ligado a Mário de Andrade. Mário de Andrade. Mário de Andrade. Ele usava de chamar São Paulo a Paulicéia Desvairada. E eu decidi, numa ousadia rambodiana, provocar uma ruptura no destino dos meus desígnios literários, a caminho de novas emoções, de novas descobertas, de novas concretizações, e fui me ancorar em São Paulo, onde, nos 3 primeiros meses, eu não tinha, era desempregado, vendia poesia na Praça da República. À noite eu atravessava a bordo de um ônibus, fazendo o percurso Praça da República, Lapa, Pio XI, até o dia amanhecer, porque não tinha onde dormir. Madrugava no balcão da padaria do Velho Português, situada na esquina da Avenida Ipiranga com a São Paulo, onde de cara eu chegava, pedia a minha chávena de leite com café. Olha só, me perdoe interromper, que cenário mais paulistano, né? Ipiranga com São João, tomando café na padaria do Português. Na padaria do Português, São Paulo, era aquilo. Depois eu comprava a Folha de São Paulo, pegava o classificado e ia bater à procura de emprego. Numa dessas minhas andanças, alguém me orientou que visitasse Menotti Trelpicchia na Líbero Badaró, onde ele tinha o cartório, o velho cartório de registro de imóveis, etc. Tal, e fui ao encalço de Menotti. E ele me recebeu com ardoroso carinho e já foi logo perguntando: o que você faz em São Paulo? Falei: doutor Menotti, eu estou desempregado. Estou desempregado. Falou: não, então você estava, porque a partir de agora eu vou encaminhar você para a editora Martins, que editava, a velha e antiga editora Livraria Martins, que editava os maiores vultos da literatura brasileira contemporânea, quais sejam Jorge Amado, Menotti Trelpicchia, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Aloysio Azevedo, enfim, essa geração, essa pleiade. E escreveu um bilhete, eu fui à editora procurar o velho Martin, era o velho Martins, como era chamado, e ele me contratou como revisor. Comecei, nesse inteirinho, travei amizade com o Menotti, ele subsidiava-me aos fins de semana, eu visitava ele às sextas-feiras à tarde no seu gabinete lá no cartório, ele sempre soltava um subsídio de ajuda, me aconselhava, e a partir daí eu fui escrevendo essa florada
de poemas que de repente resultou no Colmeia de Anônimos. E tive a ideia de levar o conhecimento do Menotti. Humilde, cheguei, velho, doutor Menotti, eu gostaria, se possível, o senhor me ajudar a publicar esse livro. E queria que o senhor desse uma lida e só imprimisse, escrevesse a impressão de leitura que o senhor tem e tal. De repente, dias depois, ele me comunica, dizendo, eu já fiz o prefácio do seu livro vai ser publicado pela editora Martins e eu vou pagar a edição. Então estava selado ali essa amizade. Ele foi o meu, vamos dizer, o meu padrinho literário dentro da Grande São Paulo, dos anos 70, que era uma São Paulo poeticamente romântica, a São Paulo ainda das garoas, das grandes chopadas, das grandes boemias, enfim. E dessa amizade também, ele às vezes costumava me convidar para ir saborear um almoço com ele, etc. E eu tive a ideia de fazer uma entrevista com ele, a qual está publicada na sua íntegra no meu livro Colmeia de Anônimos, ao lado de outras celebridades da literatura brasileira, como Carlos Drummond, Ferreiro Goulart, Clarice Lispector, a última entrevista dela está aí, Francisco Cândido Xavier, etc. Perguntas? Eu estava recordando um pouco antes a história da sua entrevista com o Menotti. Agora lembrei do detalhe, é que lá pelo meio ele ligou o gravador, mas não avisou que havia ligado. E o Menotti falou, isso está ligado? Não, senhor. Aí você me disse que não estava ligado. Mas está. Aí ele mudou o tom, não foi? Aí ele dá uma impostação melhor na voz, né? É verdade. E continua a entrevista com... E dele, engraçada e de Menotti, se for permitido, eu gostaria, houve um pequeno incidente de envolvimento financeiro do Menotti para comigo numa tarde de sexta-feira, quando eu fui lá fazer meu valinho de fim de semana. Ele tinha acabado de receber o pagamento de um inventário de uma fazenda, se atrapalhou lá, o cheque estava sobre a mesa dele, qualquer coisa assim equivalente a mais ou menos assim, superior a uma quantia enorme. Muito dinheiro, coisa de milhão. Naquela época, cruzeiros. E terminando o expediente, ele falou, poeta, você pega esse cheque aqui, aqui eu já vou pedir para abrir o banco lá, para você entrar lá e descontar, né? Porque você não vai pagar táxi com cheque, tal. Aí ele me deu aquele cheque, eu peguei e fui embora, beber cerveja, etc, tal. De noite, lá na praça do Largo do Aroche, tipo meia-noite, eu fui pagar a rodada, e o goiano lá, por coincidência, ele tinha sido chefe de cozinha do Dr. Pedro Ludovico. Quando eu dei o cheque para ele, ele foi lá, porque eu morava já perto lá do Lago Barocho, na Avenida Duque de Caxias, ele voltou assombrado, falou, poeta, o que é isso? Esse dinheiro aqui é enorme. Não posso descontar, é coisa de milhão. Não tem como fazer isso e etc. E eu fiquei apavorado com aquilo, né? Falei, mas o que se trata e tal e etc. Resumindo, eu fiquei com esse cheque guardado até a segunda-feira, e logo que amanheceu fui devolver a ele o cheque. E ele ficou embevecido com essa atitude, né? Poderia ter feito um extravio, etc. Então eu tenho essa lembrança de Menotti. Poeta, de um goiano para o outro, Gilberto Mendonça Telles disse que Gabriel Nascente é o poeta mais solitário de Goiás. É a mais alta concepção antropológica da poesia. De um goiano para o outro, o senhor escreveu também sobre Cora Coralina. Escrevi. Queria que o senhor falasse um pouco da sua relação com ela, da sua... Sim. Cora, eu a conheci através de Maria Guilhermina, escultora, em meados dos anos 70, começo dos anos 80. E quando nos conhecemos, ela já conhecia minha poesia.
Cora já lia Gabriel Nascente, Viola do Povo, Menino de Rua, Reflexões do Conflito, que nós editamos em parceria com o poeta Aidenor. E ela tinha o costume de me chamar de Castro Alves da poesia goiana. E, coincidentemente, o primeiro livro dela, Poemas e Becos de Goiás, foi publicado em 1965, 66, por aí, no mesmo tempo em que eu publiquei Os Gatos. E, frequentemente, eu visitava a casa de Cora, passava tardes dialogando com ela, contando casos. E aí eu tinha também o costume de levar minha latinha de cerveja. Às vezes acabava no meio do caminho, ela mandava buscar, já que você não quer beber café, não sei o que e tal. E estudei Cora, aprendi a ler Cora, a amar Cora. E um dia eu, várias vezes, escrevi poemas sobre ela, e um dia eu alonguei aquele projeto que acabou virando o livro Cora, a Pitonisa da Ponte. Uhum. Semelhante a outros trabalhos meus, esse poema foi inspirado na biografia dela através de uma longa pesquisa oral, pesquisa de entrevistas, pesquisas literárias, pesquisas emocionais, pesquisas de depoimentos, procurando interstícios, curiosidades, fatos jocosos da vida dela, e transformei essa biografia em poesia, que é Cora, a Pitonisa da Ponte. Bom, vamos para mais um intervalo. O Roda de Entrevista de hoje recebe um goiano mais do que especial, o poeta Gabriel Nascente. Lembrando a você, telespectador, a você que nos ouve pela Rádio Brasil Central, que o programa de hoje foi gravado, portanto, não tem como você fazer a sua pergunta pelo Facebook. Voltamos em instantes. Facebook não, WhatsApp. Voltamos em instantes.